Fala, bebês, vamos lá, vamos desvendar o Enem, entender um pouquinho como é que ele funciona, entender como é que funciona a TRI, exclusivo para alunos mentoriados e que fazem um curso de física junto comigo. Vão ter essa informação, entender como funciona o TRI e como usar isso como estratégia. Primeiro, para que foi criado esse TRI? A ideia central da teoria de resposta ao item é tornar os resultados comparáveis. Então, quando a gente faz um Enem e tenho o resultado desse ano, eu consigo comparar com o resultado do ano anterior. Então, isso fica mais fácil de eu ter alguns parâmetros e metas de determinados cursos e universidades que o aluno ele deseja ingressar. Mas, na real, se tu for parar para analisar, seria extremamente complexo tu analisar, competir por vagas nos vestibulares apenas por número de acertos. Nós teríamos um número de empates de forma aí gigantesca entre diversos alunos concorrendo ao curso de medicina, por exemplo. Então, para tornar mais justo isso, foi criado o TRI, que é a teoria de resposta ao item, que basicamente as questões elas vão ter um peso dependendo de alguns critérios. Então, essa TRI ela vai se basear de acordo com os níveis de dificuldade de cada questão, ela vai mensurar as coerências nas respostas e elas classificam os alunos ali por esse conhecimento adquirido. Então, essa seria aí a magia da nossa TRI. Uma coisa que você precisa ter é, em mente, a análise ela é feita além do teu acerto. Existem três pilares que a gente vai precisar analisar além do teu acerto. Beleza, acertei a questão, mas não quer dizer que eu vou receber a pontuação máxima por aquela questão, por ter acertado ela. Cada questão ela é única, então cada questão ela é analisada de forma individual para determinar qual vai ser o peso daquela questão dentro daquela prova. E qual é o impacto do erro? Errar você zera, acertar você pode pontuar pelo menos um. Então é isso que você ganha pelo seu acerto. Beleza? Não, você não é penalizado pelo seu erro, você simplesmente não ganha pontos por conta disso. Quais são esses parâmetros da TRI? Primeiro, o grau de dificuldade. Então, na TRI existem questões que elas são médias, fáceis e difíceis. E tu precisa ter em mente essas questões, ela, por mais que eu pegue e coloque lá, faça a prova e imagine que aquela questão ela vai ser fácil, não quer dizer que ela vai ser fácil de verdade. Porque quando a gente faz a prova, né? Quando os alunos eles fazem a prova, é, terá questões ali que tu vai ter 90% de acerto, 95% de acerto. Então, essa questão, com certeza, ela vai ser calibrada como fácil. Já questões que têm um grau de acerto, percentual de acerto muito baixo, essas vão ser calibradas, né? A calibragem dela vai entrar como uma questão difícil. E a pontuação delas é diferente. Se você vai do 0 a 1000, quanto mais complexa essa questão, mais próximo do 1000 seria o valor dela. Só que existem algumas outras coisas que vão pesar nessa sua pontuação, sem ser o grau de dificuldade dela. O poder de discriminação, que é a capacidade de se diferenciar os alunos que têm habilidade para determinados conhecimentos que tem ali naquela tua prova. Como assim? Pô, imagina que eu tenho uma prova que 100 alunos fazem essa prova e que 90 desses alunos tiram 7 e que 10 desses alunos eles tiram 9. Só que esses 10 alunos que tiraram 9, além deles acertarem uma pontuação maior, eles ainda acertaram uma questão que ninguém acertou. Então, essa questão ela exige um pouco mais dos alunos. Ela, então, dentro da TRI, ela vai ser discriminada como uma questão que existe um poder de habilidade um pouco maior. Logo, ela vai ter um peso maior dentro das nossas questões, dentro de todas as questões que recebem uma determinada pontuação. E o terceiro caso, o terceiro pilar aí, né, o terceiro parâmetro da TRI é a possibilidade de acerto ao acaso, que seria o quê? O chute. Só que além desse chute, né, além de você chutar, existem determinadas coisas que também podem te levar ao acerto por acaso. Por exemplo, tem uma situação lá de resistência equivalente, onde eu te dou a diferença de potencial e a corrente elétrica. Seria basicamente dividir os dois. Então, às vezes, o aluno ele não tem o conhecimento prévio sobre aquele determinado conteúdo, mas ele faz aquela divisão e acaba acertando essa questão. Então, ela tem uma possibilidade de que o aluno, sem o conhecimento, sem o domínio prévio daquela questão, ele acerte chutando ou manipulando aqueles dados ali para conseguir fazer. Então, gente, esses três pilares, eles vão mexer com tua TRI. Mas qual é o grande lance da TRI?
Como essas questões elas não têm um valor padrão, elas vão variar de acordo com cada aluno, você tem que ter um cuidado muito grande na hora de resolver sua prova. Te dar um exemplo. Se você pega a prova dos 30 alunos aí, eu vou te dar um parâmetro melhor. Vou falar o seguinte para ti, olha só. Na prova de matemática, se o aluno ele acerta de 10 a 20 questões, a média dele em matemática vai ficar mais ou menos 600 pontos. Se ele acerta de 20 a 30, mais ou menos 700. De 30 a 40, 800. E de 40 a mais, ele tem a chance de passar de 900 pontos. Só que o que que acontece? Se tu pega ali um aluno que acertou 30 questões, o cara que acertou, tirou a maior nota, vai ter uma diferença muito grande do cara que tirou a menor nota e ainda assim ele acertou as 30 questões. Por quê? Porque dependendo da forma com que eles fizeram essas provas, dependendo de qual foi o nível de coerência da prova desses caras, essa pontuação vai ser distribuída de uma forma diferente. O Enem ele valoriza muito mais que você acerte de forma coerente as questões fáceis, depois as médias e por último as difíceis, do que se você acerta uma questão difícil, quatro médias e três fáceis, depois você desanda tudo. Então, qual seria uma boa estratégia para você conseguir acertar todas as questões fáceis e depois as médias e depois a difícil? Você não pode correr o risco de errar uma questão fácil. Porque se você acerta 42 questões, se você está competindo para medicina, essa deve ser sua meta, 40 a mais questões na prova de matemática. Se você acerta isso e chega lá na hora da sua prova, você erra uma questão fácil porque você errou a estratégia, você vai perder pontos em relação àquele seu concorrente que acertou o mesmo número de questões. E isso não é legal. Então, o que que muitos alunos que são muito bons em matemática, que têm um domínio de conteúdo muito grande, acabam errando? Eles fazem a prova de matemática na hora. Ou não só de matemática, mas a de natureza também. E quando ele faz isso, ele corre o risco de perder uma questão fácil. Então, qual é a melhor estratégia para você fazer a sua prova? Escolhe as questões. Primeiro, porque isso mexe com o seu emocional na hora da prova. Se você começa fazendo lá a sua prova de matemática da questão 136, existe uma chance de ser um conteúdo que tem um grau de complexidade grande. Por exemplo, lodo. Tem um grau, pode vir com um grau de complexidade. Se você estudar comigo, você não vai ter essa dificuldade, mas pode ser que tenha. Mas por mais que seja fácil para você, não se compara com uma situação de porcentagem, razão e proporção, regra de três. Tem umas questões que é de divisão, aritmética. Então, você deve começar por essas questões de aritmética. Até mesmo porque você tem que olhar quem é o público que vai fazer o Enem. A maioria das pessoas que vão fazer o Enem, eles nem têm esses conhecimentos de, de ensino médio, assim, de geometria espacial, de função com domínio. Então, eles têm um domínio maior na parte de aritmética. Então você não pode correr o risco de perder uma questão de aritmética. Então você vai nessa parte de matemática que seria mais elementar, no intuito de garantir uma nota maior ali nessa parte um pouco mais fácil, pode-se dizer assim, que é um pouco mais popular. E depois você vai para os conteúdos que são mais complexos. Quando você terminar a prova de matemática, no segundo dia, eu sugiro que você vá para a prova de natureza. E tem determinados conteúdos que eles são mais centrais, como, por exemplo, ecologia, questões que envolvem meio ambiente, ideia de transformação de energia. E esses conteúdos você deve fazer primeiro, porque são conteúdos que dá para acertar a questão apenas com senso comum. Então você deve priorizar essas questões. Só para você ter noção, teve um caso em 2019 de um aluno que acertou 13 questões e a média dele foi a mesma em matemática, foi a mesma dos alunos que já acertaram 30 questões. Só que ele foi muito coerente e ele acertou apenas as questões fáceis. Então você tem um nível de coerência na sua prova muito bom. Não errar questões fáceis e não perder tempo em determinados cenários vai ajudar com que você tenha uma pontuação muito grande. Então, pô, não é só o número que você tem que pensar. É melhor você acertar do que você errar as questões, tá? Eu não estou dizendo que é para tu errar as questões difíceis. Mas você não pode correr o risco de errar questões fáceis. Então, você prioriza a resolução dessas questões fáceis. Estão entendendo, né? Então, esse é o grande lance. Esse é o grande ponto. Você prioriza a resolução das questões fáceis. Por mais que eu seja professor de física hoje,
Se eu tivesse feito uma prova de segundo dia, eu ia arrochar a prova de matemática. Não tem como não pensar nisso. A prova que você pode te dar uma maior nota é a prova de redação e a prova de... São as suas duas provas. Então eu ia arregaçar. Depois eu ia fazer a prova de natureza. Quais? Primeiro as questões teóricas, depois as questões que eu mais domino, as mais fáceis. E por último eu ia para as questões de maior complexidade. Por mais que eu tenha um domínio muito grande em física. Eu ia primeiro arrochar nessas questões de ecologia, meio ambiente, até mesmo porque tem determinadas questões de biologia, por exemplo, que na hora que você lê, ou você sabe ou você não sabe. Então você marca logo, entendeu? Então você não vai poder perder tempo. Imagina só o sentimento de você ter que marcar 5 questões de forma aleatória, por não dar tempo, e depois você revisitar essas questões e você ter certeza que você consegue acertar, eu conseguiria acertar essas questões. Isso seria muito frustrante. Então, por isso, eu trouxe aqui o resultado de 3 alunos para a gente comparar no ano de 2019, desculpa, 2023, esses são esses resultados. Se for olhar aqui, ó, esse aluno 1, ele acertou 39 questões em linguagens, o aluno 2 também acertou 39 questões em linguagens. Mas percebe que por mais que eles tenham empatado, o aluno 2 ele teve uma nota, tá aqui, ó, 695, enquanto o outro 664,6, de quase 30 pontos, né? Mais que 30 pontos acima. Então, percebe que provavelmente esse aluno um ele perdeu aqui algumas questões fáceis, por mais que tenham sido só 6. Imagina se fosse maior, o maior número disso. Percebe que o aluno 3 acertou 38 questões de linguagem, acertou uma menos, e a pontuação dele foi maior do que a do aluno 1. Então, percebe que você ter uma estratégia, responder isso de uma forma coerente, vai fazer com que você tenha um resultado melhor. Beleza? É, quando a gente pega aqui a nota de ciências da natureza, ó, enquanto o aluno acertou 41 questões, o aluno 2 acertou 32. Percebe que a diferença é grande, pô, 60 pontos. Mas por quantitativo de questões poderia ser muito maior. Então, provavelmente esse aluno 2 ele também foi bem nessas questões fáceis. Tá? Então, esse aluno 2 está demonstrando que ele consegue acertar as questões fáceis com uma determinada tranquilidade. Ambos foram aprovados para medicina, tá? Tanto o aluno 1 quanto o aluno 2. Infelizmente, o aluno 3 não conseguiu, era o desejo, devido à sua pontuação em matemática. Mas ainda assim, teve um ótimo resultado aí quando a gente consegue comparar. Beleza? Show, gente. Entendido? Pausa essa parte e analisa esses resultados aí com calma, tá? Uma coisa que eu quero que você tenha em mente, além da TRI, você precisa analisar os conteúdos de acordo com as habilidades. Carlos, o Enem não me dá o conteúdo que eu devo estudar. Por massa. Sabe por quê? Porque ele te dá as habilidades, é melhor ainda. E ele traz aqui pra ti, ó, tipo assim, ó, pô, habilidade um, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios, relacionando aos seus usos em diferentes contextos. Por contexto, reconhecer os fenômenos ondulatórios. Olha só, pô, eu pego e coloco uma situação. Estou falando aqui, uma pessoa passou aqui lá de fora do meu apartamento. Ela consegue me ouvir. Contexto. Qual é o fenômeno relacionado a isso? Difração. Beleza? Questão que caiu no Enem. Pô, o cara colocou uma garrafa PET no telhado e esse raio de luz ele conseguia passar pela garrafa PET. Qual o fenômeno associado? Refração. Uma onda entra em superposição com a outra, interferência. Então, quando você consegue identificar, você consegue facilmente resolver essas questões. Percebe que todo ano cai questão de ondas, porque está ali ó, na habilidade 1. Habilidade 5, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Todo ano cai questões de resistores, geradores, que é para você conseguir dimensionar essa ideia de circuito elétrico. Pô, aumenta o brilho, diminui o brilho, o que que acontece aqui? Qual é o elemento do circuito elétrico que tem responsabilidade por dividir tensão? Então você tem que saber identificar esses determinados elementos, beleza? E aqui, ó, por exemplo, essa aqui, a habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos. A gente está falando do quê? Por causa, leis de Newton. Os efeitos do movimento, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Então ele me traz isso e ainda me traz como ele pode cobrar. E aí a gente consegue fazer cruzar essas habilidades junto com o raio-x do Enem, onde mecânica, 121 questões. Não olha só o raio-x, cruza isso com habilidade. Eletricidade e energia, 115 questões. Ondulatória, na sua maioria, fenômenos ondulatórios de qualidade do som.
70 questões. Termologia e aquilo que é menos recorrente, ótica. Então prioriza, cara. Conteúdos que são pequenos. Eletricidade e energia, quando a gente fala, é uma predominância muito grande de eletrodirâmica. Aprende tudo isso, domina. Ondulatório é muito pequeno, tu consegue dominar. Termologia, tu consegue dominar. Mecânica já é um conteúdo mais extenso. Mas a gente sempre vê isso. Te organiza para treinar um pouquinho de mecânica todo dia na tua semana, tá bom? Então, bebês, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tchau, tchau, juízo e não façam nada que eu não faria